Bora lá? O que um ícone da música brasileira, um poeta português do século XIX, um poeta francês meio doidão e um dos filósofos mais pessimistas que já pisaram na Terra podem ter em comum? Parece o começo daquela piada, sabe? Entraram num bar, mas a resposta, olha, revela um dos segredos mais curiosos e fascinantes da arte. Para começar, temos ele, Chico Buarque, um mestre em transformar palavras em música, famoso por dar voz para quem não tem e por criticar a hipocrisia da sociedade com uma ironia que, nossa, corta como navalha. A música dele é um espelho e nem sempre a imagem que a gente vê é bonita. Daí a gente pega uma máquina do tempo e vai para Portugal, lá no século XIX, encontrar Cesário Verde. Um poeta que andava pelas ruas de Lisboa e não via a glória do império, nada disso. Ele via a fumaça das fábricas, a decadência, a febre da modernidade chegando. Ele pintava com palavras o caos e uma melancolia que dava para sentir no osso. Dali, um pulinho na França para encontrar quem? Charles Baudelaire. O cara que chocou Paris inteira porque achava beleza no bizarro, no que era feio, nos cantos mais escuros da alma. Para ele, a poesia era tipo um antídoto contra o tédio e a moral de fachada da sociedade. E para fechar esse bonde dos esquisitos, Philipp Maylander, um filósofo alemão tão, mas tão sombrio que, perto dele, qualquer pessimista parece um animador de festa infantil. A teoria dele sobre o universo é uma das coisas mais radicais e, vamos ser sinceros, bizarras que alguém já pensou. Então vamos juntar as peças. Um músico brasileiro, dois poetas europeus de tempos diferentes e um filósofo alemão com umas ideias, digamos, apocalípticas. Qual é a liga? O que diabos une essa galera? A resposta é uma palavra só. Uma palavra que todo mundo acha que entende, mas que para eles, nossa, significava uma coisa completamente diferente. A palavra é redenção. A gente ouve redenção e já pensa, né, aquela coisa de filme, ser salvo no último minuto, final feliz, a música subindo, aquela ideia de ser resgatado de algo ruim, quase sempre com um toque meio espiritual. Só que, e se não for nada disso? E se para essa turma a redenção não for um prêmio, mas uma armadilha? Um negócio com juros altíssimos e prazo de validade? É aqui que o papo fica realmente bom. Vamos começar pela redenção mais pé no chão. Aquela que a gente quase consegue tocar, mas que, sabe como é? Escapa entre os dedos. Chico Buarque nos conta a história da Geni. Ela é a pária, a pessoa que todo mundo na cidade xinga e despreza. Até o dia que um comandante malucão aparece, ameaçando explodir tudo. A única condição para ele ir embora, passar uma noite com a Geni. De repente, a maldita vira bendita. O prefeito, o bispo, a cidade inteira se ajoelha e implora. Ela vai lá, salva todo mundo. E no dia seguinte, a mesma multidão que chamou ela de santa volta a jogar pedra. A sacada aqui é genial. A redenção da Geni não foi de verdade. Foi um aluguel. A sociedade precisou dela, então alugou a santidade dela por uma noite. O perigo passou, o contrato acabou e ela voltou a ser lixo. É uma crítica que vai direto na veia da hipocrisia, de como o valor de alguém pode mudar d'água para o vinho, dependendo da conveniência. Agora, olha o contraste disso com a ideia do Cesário Verde. Em um poema dele, um personagem, o Ramírez, não tá nem aí para aplauso de multidão. A salvação dele é uma parada interna. Ele encontra força se conectando com a coragem dos antepassados. Entende a diferença? A redenção da Geni é um show para a plateia que acaba destruindo ela. A do Ramírez é uma jornada silenciosa que o fortalece. Bom, se a redenção de aluguel já parecia deprimente, se prepara. Porque agora a gente vai mergulhar num território bem mais sombrio. Aí entra o Baudelaire. Para ele, essa história de seja bonzinho agora para ganhar o paraíso depois era de um tédio mortal. O ato nobre de verdade na cabeça dele era se sacrificar sem esperar nada em troca. O ponto era o sacrifício pelo sacrifício, uma escolha consciente, não um investimento para o futuro. E a ideia dele vai mais longe ainda. Não bastava ser a vítima precisava concordar e, o mais chocante, sentir alegria na própria destruição. É a aniquilação como um ato de vontade pura, quase uma obra de arte. Não tem céu, não tem recompensa, só o ato, puro e simples. Ok, um sacrifício alegre já é intenso. Mas aí chega o Maylander e fala segura minha cerveja. Porque o pessimismo desse cara não era pessoal não, era cósmico. A teoria dele é uma viagem, se liga. No começo existia Deus, uma unidade perfeita. Aí Deus decidiu se matar. Puf!
O universo que a gente conhece são só os pedaços, o corpo de Deus se decompondo. Nós, as estrelas, os planetas, são só os ecos dessa morte. A vida é o processo lento do universo gastando a última bateria. E a redenção final, a salvação, não é ir para o céu, é o universo finalmente conseguir desligar, mergulhar no nada absoluto. Fim. Certo. Já passamos por salvação de aluguel, busca interior, sacrifício com alegria e suicídio cósmico. Que raios conecta tudo isso? Como a gente amarra essa história? Vamos botar ordem na casa. Para o Chico, a redenção é uma farsa social. Para o Cesário, uma jornada solitária. Para o Baudelaire, é um ato de autodestruição sem recompensa. E para o Mailander, é o objetivo final do universo. Simplesmente deixar de existir. Percebe? Todos eles falam de redenção, mas nenhum está falando daquela versão simples e feliz do dicionário. E aí vem o ponto crucial. A conexão entre eles não é que todos acreditam em alguma forma de salvação. Na verdade, é quase o contrário disso. Eles pegam esse conceito super poderoso que todo mundo conhece e transformam ele numa ferramenta, numa arma para atacar, para questionar as certezas do mundo. Pensa bem, Chico usa a redenção da Jenny para expor a falsidade da nossa moral. Cesário usa a busca por redenção para falar da decadência de um país. Baudelaire usa o sacrifício sem redenção para chutar o balde da moralidade burguesa. E Mailander usa a redenção como fim de tudo para perguntar se a existência, por si só, faz algum sentido. No fim das contas, o que esses artistas nos mostram é que a redenção pode ser muito mais do que um final feliz. Ela pode ser um começo de conversa, uma provocação. É como uma lente de aumento que eles nos dão para a gente olhar para a nossa própria vida, para a nossa sociedade e até para o universo de um jeito diferente. Isso tudo deixa uma pergunta no ar. Se a redenção pode ser um empréstimo, uma jornada solitária, um fim em si mesma ou um nada absoluto. O que essa palavra tão antiga significa para a gente hoje, num mundo que talvez já não acredite tanto assim em respostas fáceis?